Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos fazer as revisões que tínhamos falado no foi na aula passada, que a partir de agora estamos fazendo revisões dos assuntos. Os assuntos que nós vamos revisar hoje é divisão territorial e caracterizando os lugares. À medida que eu for falando, eu vou dando a referência aí da página, tá? Onde ficam esses assuntos no livro de vocês. Mas vocês não precisam ficar agora acompanhando pelo livro. É melhor que você acompanhe por aqui mesmo, pela tela do vídeo, tá bom? Porque nós já fizemos todas as páginas do livro e aqui vai ficar, o resumo já foi organizado para que você tire qualquer dúvida com relação a esse assunto, tá bom? Então, divisão territorial está no livro de vocês, da página 80 até a página 85. E aí, falando de divisão territorial, nós falamos do Brasil, né? O Brasil possui a quinta maior área territorial do planeta, ou seja, o quinto maior país do mundo. É o quinto maior contingente populacional do mundo também, com seus 26 estados e um distrito federal. Capital do país, que é Brasília, corresponde a 47% da América do Sul. Gente, a América do Sul é imensa, né? Com vários países, como eu já mostrei até a vocês uma vez no mapa, o Brasil, junto com outros países, Chile, Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai, vários países. Só o Brasil é quase metade de toda a América do Sul. E seu território equivale, o tamanho do Brasil é como se equivale a 15 países da França, 23 países da Alemanha ou até mesmo 92 países de Portugal, do tamanho de Portugal. Então imaginem, tem um grande território, não é? E com esse tamanho imenso que o Brasil tem, como é que seria organizado? Por uma questão de administração, por exemplo. Então, há muito tempo, foram feitas várias divisões no Brasil, com vários intuitos. O intuito de fazer uma organização, no intuito de procurar administrar melhor, com o intuito de demarcar o território, para que outro país, outra nação não viesse invadir aí. Então, primeiramente, a divisão que houve foi através das capitanias hereditárias, que foi no tempo em que o Brasil ainda estava sendo colonizado. Diz aí que em 1534, no período colonial do Brasil, a divisão regional consistia na fragmentação em capitanias, na divisão de capitanias, que consistia em 15 partes de terra. Essa divisão ocorreu para que a coroa portuguesa conseguisse administrar melhor a colônia. Cada capitania tinha um membro da corte no governo, o que podia promover o desenvolvimento da capitania e respondia diretamente ao rei. Olha, nessa página seguinte nós temos aqui um mapa. Olha só, essas divisões aí são 15, tá bom? Cada lugar desse aí, cada listinha dessa daí é uma capitania. São 15, como eu acabei de ler. E quem era responsável aí é uma pessoa que vamos dizer, de confiança da corte portuguesa, que ia administrando aí cada colônia. Eles tinham várias funções, inclusive de pagar tributos aí a Portugal. Mas a intenção deles era de ocupar esse território. Vejam, vocês podem até observar também aí nesse mapa que tem uma divisão, não é? Essa divisão é porque teve um tempo em que a Espanha, por exemplo, também estava de olho no Brasil, não era somente Portugal. E aí Portugal, para fez essa organização aí para marcar o território deles mesmo. Depois vocês vão ver aí nas aulas de história, por exemplo, não sei se ainda esse ano, a partir do ano que vem, mas vocês vão ver aí que também teve um acordo que foi chamado Tratado de Tordesilhas. Olha, aqui um lado ficou pertencendo a Portugal, um pedaço do Brasil, e o outro pedaço ficou pertencendo à Espanha. Gente, e o que a gente também pode observar é o seguinte, que esse outro lado aí, todo colorido das capitanias hereditárias, eram locais em que já estavam sendo desbravados
pelas pessoas. Eles já estavam descobrindo, explorando suas riquezas, eles já estavam desbravando, conhecendo aí. E tinha muita parte do Brasil ainda que ele não era conhecido, que ele foi conhecido, olha, muito tempo depois. Foi um tempo aí, um período de exploração justamente para descobrir várias coisas aí que ainda não tinham sido descobertas no Brasil. Então, e como vocês podem observar, aí eram muitas, olha, Maranhão, segundo Quinhão, Maranhão, primeiro Quinhão, Ceará, o Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, segundo Quinhão, Santo Amaro, São Vicente, primeiro Quinhão, Santana. Vocês percebem aí que dessas capitanias, né, que depois acabaram tendo outras divisões, alguns nomes são bastante conhecidos, como Pernambuco, por exemplo, que é o nosso estado, não é? E Itamaracá aí, que não ficou como uma capitania, mas como uma cidade de Pernambuco, não é? Então vamos passar adiante, porque nós temos aí outra divisão que foi feita, mas que para chegar nessa divisão aí, dividido em cinco regiões, houveram várias divisões ao longo do tempo. E essas divisões elas foram organizadas aí pelo IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e cada letra do nome é uma sigla. Cada nome tem esse significado. Olha, o I de Instituto, o B brasileiro, o G de Geografia e o E de Estatística. E aí eu tinha até falado em outra aula, né, que eles são responsáveis por fazer várias pesquisas, um censo demográfico. Eles, por exemplo, quando vocês veem alguma notícia, alguma informação no livro ou na internet falando a quantidade da população, por exemplo, e lá embaixo tem fonte IBGE, é baseado todas nas pesquisas que eles fazem, tá bom? E essa organização que foram feitas ao longo do tempo, que tem aí no livro de vocês, que a gente até nos exercícios, na aula ao vivo, nós vimos quais foram as mudanças que foram acontecendo, não é? É porque eles foram fazendo as demarcações, as divisões das regiões, obedecendo vários critérios, fatores climáticos, geográficos, populacional, cultural. Eles foram fazendo várias divisões e ao longo do tempo, olha, foram aparecendo regiões, foram desaparecendo regiões. Por exemplo, tinha região chamada de meio norte, por exemplo. Depois surgiu a sul. Existiam estados aí que não tinham, que eles eram independentes, depois passaram a fazer parte. Estados aí que a gente via no mapa que estava inteiro, depois dividiu, por exemplo, entre Goiás e Tocantins. Então nós vimos, não foi na aula, e no livro de vocês está mostrando várias formações aí ao longo do tempo. E essa foi a última, aliás, até o momento, em que tem essa divisão. O Brasil dividido em 5 regiões, né? Dessas 5 regiões, os seus 26 estados. E as 5 regiões são Norte, que é essa cor verde aí. Olha, aqui tem os estados de Rondônia, Roraima, Acre, Amazônia, Amapá, Pará e Tocantins. Essa é a região norte. Vejam como ela é grande em extensão, mas não é grande em população nem em desenvolvimento, apesar de ser uma região importantíssima para o nosso Brasil. É aí que está a maior parte da floresta brasileira, da floresta amazônica e diversas outras qualidades que tem o estado aí, que tem as regiões, que tem a região norte, os estados aí da região norte. Temos também a região Nordeste, muito conhecida por nós, porque é nessa região que vivemos, especifica, olha, Pernambuco. Além de Pernambuco, olha, tem Alagoas, tem Sergipe, em Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e a Bahia. Gente, o estado com a região, aliás, com maior quantidade de estados é o Nordeste, tem 9 estados. E aí com sua grande importância, inclusive econômica também aí para o nosso país, onde Pernambuco também se destaca. Nós temos também Centro-Oeste, que fica ao Mato Grosso do Sul e Goiás. Nesses 3 estados aí,
nós também temos o Distrito Federal, que é onde fica a capital Brasília, certo? Que é a capital do país. Nós temos também aí de amarelo a região Sudeste. Sudeste tem Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo e Rio de Janeiro. São esses quatro estados. E aí nós também vimos já em outra aula, não foi? Que é um estado que é muito desenvolvido economicamente. Inclusive, olha, a maior cidade aí, São Paulo, por exemplo, não é? E Rio de Janeiro também, uma das maiores cidades brasileiras em relação ao desenvolvimento, inclusive. E temos, por fim, a região sul, composta por 3 estados, que é o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E aí essa região também, com sua grande importância cultural, cada região aí, gente, com sua importância cultural, com suas diferenças aí, compõe o nosso país. Então tá aí o Brasil dividido em 5 para uma melhor organização e administração. Lembrando o seguinte, o que nós tínhamos visto é que aí está o nosso país. Todas as divisões que foram feitas, todas essas divisões que vocês estão vendo aí, olha, demarcada de preto, são os estados. Então, vários estados compõem o país, tá bom? Lembrando que em cada estado também tem divisões. E essas divisões são chamadas de cidade. São os municípios, não é? E todos os municípios também são divididos em bairros. É dessa maneira, tá bom? Então vamos lá. Falando aí em divisões, vamos relembrar limite, divisa e fronteira. Nós vimos o seguinte, aí eu tenho um mapa de Pernambuco aí para poder até ilustrar melhor isso que eu acabo de falar com vocês em relação à divisão também. Olha, vários estados aí, tem o estado de Pernambuco. Vários estados juntos, como esses que eu acabei de falar o nome de todos, vários estados juntos formam o nosso país, não é? Mas os estados também estão divididos. Cada divisão, essa coloridinha que vocês estão vendo aí, é um município. Olha quantos tem em Pernambuco, gente. E esses vários municípios formam um estado. Isso acontece em todos os outros estados, tá bom? E dentro de cada município aí, estão divididos vários bairros também. Sim, cada divisão, essa que está em preto aí, por exemplo, aí se chama o limite. É o limite entre um município e outro. E nós vimos que não tem muro, não tem cercado, não precisa de um policiamento. Os limites entre os municípios aí não precisa disso. Eles são divididos, por exemplo, por uma calçada, por uma pista, por uma ponte. São limites assim mesmo. E as pessoas podem transitar livremente e tem as placas de trânsito que ajudam as pessoas a se localizarem, né? Os pedestres e também os motoristas também. E aí está o limite, é a divisão entre os municípios. Depois temos a divisa. Gente, divisa é justamente a divisão entre os estados. Aí, por exemplo, eu coloquei a região Nordeste, olha, o Maranhão, Piauí, o Ceará. Observa, essa própria linha do qual está mostrando aí no mapa, preta, é a divisão entre um estado e outro. Também é preciso, também aí as divisões são feitas minuciosamente, uma pista, uma avenida, ela divide aí os estados e os emplacamentos aí estão para orientar as pessoas, tá bom? Aí se chama divisa, divisão entre os estados. Fronteira. A fronteira é a divisão entre os países. Tem países em que existe uma abertura maior para as pessoas transitarem, mas as pessoas precisam de autorização também para isso. Lembra que eu falei que por via aérea, por avião, por exemplo, lá mesmo dentro do aeroporto, nós precisamos fazer comprovação, não é, de documentos, o que vamos fazer naquele país, qual é o local que vamos estar hospedados, e aí precisa de uma série de critérios, porque a Polícia Federal, ela organiza isso, autoriza ou não a entrada de alguém em um país. Por exemplo, aí, nessa primeira imagem, e na imagem do meio, é a fronteira entre o Brasil e a Argentina.
Argentina. É bom lembrar que esses dois países fazem parte da América do Sul. E aí existe até um acordo entre esses países com relação a isso também. Inclusive, as pessoas não precisam necessariamente ter passaporte, que é o documento que autoriza um documento de identificação que as pessoas utilizam para justamente fazer essas viagens, porque é esse documento que vão ficar registrados aí, autorização ou não das pessoas entrarem em outro país. Então, países, por exemplo, da América do Sul, não precisa, assim como outros também, né? Mas eu estou usando a América do Sul como referência por causa da imagem aí da fronteira entre o Brasil e a Argentina. E, gente, olha, observa um detalhe, tá bom? A divisão aqui é por essa ponte. Olha, aqui nessa ponte aí. Tem um lado azul e branco e depois começa verde e amarelo. É porque, olha, são as cores da bandeira, tá bom? Pra lá, Argentina, pra cá, o verde e amarelo, Brasil. Minha gente, olha o limite aí entre esses dois países, por exemplo. Essa ponte aí, ela é imensa, tá? E aí, outra coisa que foi usada para demarcar, para que as pessoas identificassem, olha aí a placa, ó, fronteira de país, Brasil-Argentina. E aí tem outras informações aí nessa placa. Claro que aí essa imagem só está mostrando a divisão, mas existe aí um policiamento em que vai autorizar ou não a entrada e saída de pessoas aí desses países. Existe também fronteiras que são muito mais complicadas de atravessar. Existem países que eles têm leis em que é mais difícil a pessoa de entrar nesse país, como por exemplo são os Estados Unidos. E essa fronteira aqui, gente, deixa eu ampliar para você ver aí um detalhe com mais detalhe. Essa é a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Olha, toda essa parte que está assim dividida, gente, olha, vai quilômetros e quilômetros aí de divisão entre esses dois países. E muitas pessoas querem muito ir para os Estados Unidos por questões de oportunidades de trabalho, de melhores condições, por exemplo. Mas hoje em dia, inclusive, essa aí está mostrando um cercado. Mas hoje em dia existe até uma polêmica envolvendo a construção de um muro em que o presidente aí quer construir para fazer essa divisão, não é? Então, vocês podem aí acompanhar os noticiários com os pais de vocês e vocês vão ver aí essa questão que tem uma grande polêmica da fronteira entre México e Brasil, ou México e Estados Unidos. E também, não somente esse país aí, como vários outros. Teve um que ficou super conhecido, foi o Muro de Berlim na Alemanha, por exemplo. A divisão entre ele e outro país, por exemplo, foi uma coisa histórica, a gente dividida aí por um muro, tá bom? Agora vamos relembrar o próximo assunto, que é caracterizando os lugares, da página 86 até a página 89. E aí esse livro, essa parte aí do livro de vocês é bem simples. Ela está falando, por exemplo, em cultura, não é isso? Em comportamento das pessoas e com relação aos locais aí, por exemplo. E herança cultural também, não é isso? A identidade, aí no livro de vocês, vocês podem acompanhar, mas eu coloquei aqui imagens e coisas diferentes, né, para que a gente pudesse explorar outras coisas que tem a ver com o livro, mas que traz umas diferenças, né? E aí nós conseguimos ver aí nessas imagens, por exemplo, o mapa do Brasil, não é? Com essas imagens. E observa, gente, essas imagens aí estão representando vários elementos que tem aí diferente nos estados, nas regiões, olha. Uma mulher sambando, lembra muito Rio de Janeiro, não é? O Cristo Redentor. Aí nós estamos vendo bem no meio assim do Brasil, o palácio, não é lá, um palácio lá em Brasília, por exemplo, onde ficam a maioria dos políticos. Aí nós estamos vendo também, olha, por exemplo, na região centro-oeste, depois de Brasília ao lado, um Tucano. Por quê? Porque está representando aí, por exemplo, a região de Pantanal, que tem uma grande diversidade, não é, de animais, por exemplo. Lá em cima, olha, está mostrando até uma oca indígena, não é? É porque tem a grande quantidade de indígenas aí na região norte do país. A arara, por exemplo, a representação aí dessas imagens, está mostrando um pouco aí da cultura
e do que predomina aí nessas regiões, não é? Olha, lá para o sul, lá no finalzinho tá mostrando a cachoeira, não é? São as cataratas do Iguaçu, que fica lá no Rio Grande do Sul. O litoral, olha, os coqueiros aí no litoral. Então, tem uma grande diferença aí, diferença nas paisagens, diferença nas pessoas, diferença no jeito de falar, diferença no jeito das pessoas se comportarem. E isso, gente, essas diferenças, essas características que são diferentes e parecidas também, é que fazem aí o nosso país ser tão bonito quanto ele é. Nós temos também aqui outra imagem, essa imagem de uma importante artista brasileira que é Tarsila do Amaral. Essa imagem aí, Operários, ela mostra também uma grande diversidade étnica das pessoas, a diferença física, inclusive, de cor de pele, de formato de rosto. E aí mostra também nessa imagem o quanto o Brasil é diverso também nisso, nessa diferença aí de aparência, por exemplo. Por quê? Porque o nosso país foi formado por três grandes blocos étnicos. São os europeus, os africanos e os indígenas, não é? Não foi isso que nós vimos? E a partir disso, nós tivemos heranças biológicas, gente, nos nossos traços, no cabelo, na cor da pele, no formato do rosto, inclusive, e também mudando. E também nós temos as heranças culturais, que aí a formação desses três povos, eles formaram o que nós temos hoje, por exemplo, de cultura, certo? Nós vamos ver detalhadinho daqui a pouquinho, vamos relembrar. Mas aí diz o seguinte aqui: a identidade de um lugar é completamente única. O Brasil, devido à sua extensão territorial e diversidade étnica, é um país com diversas identidades e culturas locais. Então, tem uma grande divisão, uma grande extensão territorial, como nós vimos. É, essa divisão territorial aí até serve para organizar também, mas lembra que eu falei que foram usados alguns critérios para dividir essas regiões? Essas regiões são muito únicas, o jeito de falar, o sotaque, não é isso? Às vezes em um lugar se fala de um jeito, em outro lugar aquela mesma palavra já se fala totalmente diferente. Também costumes de brincadeiras diferentes, minha gente. Comida, como a comida diferente de várias regiões do país. Nós aqui comemos açaí, por exemplo, né? Nós comemos açaí com um sorvete, não é isso? Como se fosse um sorvete. Colocamos várias coisinhas, amendoim, banana, não é? Açaí é uma coisa apreciada por muitas pessoas, inclusive por mim, gosto muito, sabe? Mas, por exemplo, o açaí, ele vem do Pará, que faz parte da região norte do nosso país. Gente, lá eles comem o açaí no almoço, junto com outros ingredientes, como, por exemplo, feijão, tem comida, por exemplo, tem outras tucupi, tacacá, tem vários ingredientes também, várias coisas que caracterizam a culinária daquele lugar. Aqui nós comemos muita feijoada, nós comemos muita tapioca, o cuscuz também, né? Existem estados brasileiros que eles não sabem nem o que é cuscuz, mas quando eu digo que não sabe, não é de não ter conhecimento, não, é no sentido de nem comer e nem se importar, porque não faz parte mesmo da cultura deles. Então, gente, em cada local tem sua diferença aí, como eu estou falando agora. E isso é muito bonito, não é? É a diferença cultural, a diferença também aí no jeito de ser de cada um. Aqui nós falamos lá, quando estávamos vendo a aula, sobre a herança indígena, herança africana e herança europeia. Falando sobre a herança cultural, quando falando nisso, nós começamos a relembrar aí um pouco, resumidamente, mas da história do Brasil. Quando os europeus, exclusivamente os portugueses, né, quando eles chegaram aqui no Brasil, comandados por Pedro Álvares Cabral, eles chegaram aqui e eles viram que já tinha um povo, que esse povo já vivia no Brasil. Não só vivia num lugarzinho, não. Esse povo ele era espalhado pelo Brasil inteiro, que eram diferentes indígenas, diferentes povos indígenas que tinham em cada região. Gente, esses povos indígenas ainda existem, tá bom? Só que numa quantidade muito mais reduzida do que tinha quando chegaram aqui no ano de 1500.
E aí o Brasil já tinha nome, os animais já tinham nome, era Pindorama, não era o Brasil. Os animais tinham nome, as plantas tinham nome. E lembra que eu falei que os índios não tinham nenhuma noção e nenhuma preocupação econômica. Eles não queriam saber nada de comprar, de vender, eles não tinham nada com isso. Tudo que o índio ele produzia, tudo que ele tinha, era para ser dividido coletivamente com seu povo, né, com seu grupo indígena. Lembrando que, no caso, existiam vários grupos indígenas diferentes, de regiões diferentes, e que eles também tinham costumes diferentes de um grupo para o outro, tá bom? Aí, por exemplo, onde existiu a maior quantidade de europeus, por exemplo, explorando, então muitos os tupi-guaranis, por exemplo, eles predominavam, não é? Os índios tupis. Sim, continuando, né, com relação aí aos indígenas, por exemplo, muitos sofreram uma aculturação. No caso, foi a perca de sua cultura. É, porque a sua cultura não foi respeitada quando os europeus vieram para aqui, já que eles tinham apenas um interesse econômico aqui com relação à exploração das riquezas do Brasil. E queriam até explorar os índios, não foi isso? E a história aí vocês já conhecem pela aula de história, pela aula de geografia, por exemplo. Mas, gente, a cultura permaneceu. Muitos perderam, vamos dizer assim, que muito se foi perdido com relação à cultura, mas a herança deles continuaram aqui pra gente. Por exemplo, olha, tomar banho de rio, tomar banho várias vezes por dia. O europeu não tinha esse hábito de jeito nenhum. Lá na Europa tem um clima diferente, tem um jeito também diferente de ser, o jeito também de se vestirem. Quando chegaram aqui no Brasil, foi um choque aí para os dois povos, não é? Os índios usando pouquíssimas roupas ou até mesmo nenhuma, pintando o rosto, tendo um cabelo diferente. Eles se chocaram ao ver, por exemplo, o europeu todo vestido de peruca, com tanta roupa, com um jeito de falar diferente também. Isso foi um choque aí cultural. Inclusive, eles não tomavam tantos banhos assim como os indígenas eles tomavam, não é? Porque o Brasil é um país tropical, quente, com rios para todo lado. Com certeza eles iriam aproveitar. E que bom que essa foi uma dos hábitos em que hoje nós temos, não é? Que de tomar vários banhos por dia também. Ao lado, nós podemos ver aí várias plantinhas, não é? Os índios têm um hábito de cura através dos elementos da natureza. E até hoje nós temos esses hábitos, o hábito de tomar um chá, por exemplo, para curar algum problema. Abaixo, nós estamos vendo alguns índios aí nas redes, então dormir em redes é um dos hábitos indígenas que foram também incorporados aí pelos europeus também e servem de herança até hoje para a gente, né? A maioria das pessoas gostam muito de usar a rede. E nós temos aí também uma grande variedade na culinária, vários pratos que foram feitos aí partindo de elementos indígenas, né? Por exemplo, comidas de milho, comidas com coco, muita comida aí com frutos do mar, por exemplo, peixes. Aí nós conseguimos ver nessa mesa, por exemplo, que é cultura indígena também. E lembrando, gente, que também o vocabulário, quantas palavras que nós falamos que é de origem indígena, por exemplo, Pernambuco é uma palavra de origem indígena. O município que eu já disse a vocês, aliás, o município que eu disse a vocês que moram, Paulista, tem um bairro que se chama Maranguape, a palavra Maranguape também é uma palavra indígena, e tantas outras também. Nós falamos no dia a dia várias palavras que têm origem indígena. Então, além da origem indígena, depois vieram para aqui, também trazidos pelos europeus, foram os africanos. Os africanos vieram de diversas regiões da África, né, gente? Que a África não é o país, né? A África é o continente. E de vários locais, vários países da África vieram africanos. E eles vieram tristemente, não é? Como escravos para aqui, devido à situação em que todo o continente africano estavam.
mas eles vieram trabalhar aqui no Brasil, trabalhar de forma escrava, né? Porque não tinham nenhum tipo de salário a partir de seu trabalho. Mas os africanos, eles deixaram uma grande herança cultural aqui e foi um grande bloco étnico considerado aí, que formou aí a cultura que nós temos brasileira. E vocês vão ouvir muito o termo de afrodescendente. São as pessoas que são descendentes de africanos, mas que são brasileiros, tá bom também? Olha aí, gente, quanta beleza cultural de herança africana. A feijoada, que é um prato tipicamente brasileiro, que foi feito aí, foi criado aí pelos escravos, inclusive, o acarajé também. Aí esse homem aí tocando, por exemplo, um tambor, esses objetos de percussão, a música, a dança, foi deixada aí como cultura pra gente. Por exemplo, existem o samba de roda, por exemplo, foi criado aí pelos africanos, é dança africana, o africano vivendo aqui no Brasil, todo esse ritmo aí vem de elementos que eles já tinham nos países deles, e que esses elementos foram incorporados a outros elementos aqui no Brasil, e que formou o que nós temos hoje. A capoeira, por exemplo, que é cultural, hoje muito admirado, mas antigamente nem tanto assim, não é? Lembra que eu falei na aula que quem fosse pego praticando aí a capoeira, por exemplo, considerado luta, considerado jogo, considerado dança, mas era até preso mesmo. Me perguntaram até por quê, não foi? Eu respondi que é porque tudo que eles faziam eram vistos com maus olhos, inclusive a capoeira, tá bom? Mas, mesmo com toda essa, vamos dizer que, tristeza com relação a que esse povo era escravizado, mas a cultura perdurou, eles conseguiram resistir, e hoje a cultura que vieram deles juntou com a cultura que nós tínhamos já aqui, dos indígenas, e com a cultura que o europeu também trouxe para a gente, né? Formou tudo aí, nós temos a cultura brasileira. A herança europeia está aí no vocabulário, né? Tanto que nós falamos o idioma europeu, não é que é o português, mas claro que com muitas diferenças do português falado lá em Portugal, né? Porque várias coisas foram colocadas aí junto com o nosso vocabulário de origem indígena, africano, e aí nós temos o nosso idioma que vem basicamente do europeu, por exemplo. Olha, as danças. Gente, essa primeira imagem aí a imagem ao lado, vamos ver a segunda então, né? Desses prédios, é para mostrar que a arquitetura, as construções que foram feitas aqui no Brasil, elas têm origem europeia, não é? Não somente pelo português, mas outros europeus que vieram para aqui, por exemplo, os espanhóis, eles fizeram aqui, eles embelezaram o nosso país com a arquitetura. E aí também a culinária também portuguesa faz parte aí do nosso dia a dia, uma linda herança cultural aí deixada pra gente. Então, pessoal, esses 3 blocos étnicos, quando eu digo étnicos, repito, está se referindo aí tanto a biotipo, a herança aí, biológica, a aparência física, por exemplo, mas também a cultural, a herança cultural, o jeito de ser, de falar, de vestir, de comer, esse jeito, esse comportamento aí, todo esse conjunto de coisas forma a cultura brasileira, tá bom? Então espero que vocês tenham aí relembrado várias coisas que nós já tínhamos visto, mas que é sempre importante que a gente reforce. Os próximos assuntos aí que vamos revisar, inclusive vocês vão poder também aí fazer a atualização do livro de vocês. Podem voltar aí nos vídeos que nós já fizemos, fazendo a atividade no livro de vocês, mas não acabou o vídeo de hoje não, tá bom? Vocês agora têm uma tarefinha para fazer. E atenção agora, tá bom, gente? Olha só, na aula passada, pesquisa que eu tinha pedido para vocês fazerem, pouquíssimas pessoas realizaram essa pesquisa. Sei que tem uma grande quantidade de atividades para vocês fazerem, mas não é novidade para vocês fazerem atividades escolares, não é isso? Sempre nós fizemos atividades de classe, atividade de casa, pesquisas, trabalhos,
E a grande maioria de vocês sempre realizou essas atividades. Então, não deixe de fazer essas atividades agora, porque elas não são pedidas para serem feitas por qualquer motivo, só para serem feitas. São pedidas para serem feitas porque fazem parte aí do aprendizado de vocês. E quanto mais vocês estudam e pesquisam, mais esses assuntos vão fixarem aí no entendimento de vocês, tá bom? Então, a atividade que eu vou passar agora é para ser feita agora, depois da aula. Terminou o vídeo, já pega o caderno, anota e começa a responder a atividade, porque ela é toda voltada, tem tudo a ver com esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Essa atividade é para fazer no caderno. São 3 quesitos. O primeiro quesito é relacione. Temos aí 1, região norte, 2, região nordeste, 3, região sul, 4, região sudeste e 5, região centro-oeste. Cada região aí está numerada. E depois vocês vão numerar abaixo aí nessas frases, nessas definições que tem. Essas definições é alguma característica dessa região. Por exemplo, é a região que fica o estado de Santa Catarina. Qual é a região aí? Aí você vai colocar se é 1, 2, 3, 4 ou 5. A Amazônia faz parte dessa região. Qual é? Coloca o número aí, que o número está representando a região. Depois, é a região que tem mais estados. Qual é essa região? Procura ali o número e escreve entre parênteses. E nessa região encontramos São Paulo e Rio de Janeiro. Coloca o número da região e, por fim, região que fica a capital do Brasil, Brasília. Qual é a região que fica a capital do Brasil? Procura aí e escreve, tá bom? Simples mesmo. Gente, lembrando, os espaços aí, a linha que você vai pular, escreve bem organizadinho, tá bom? Lá em cima você pode colocar, por exemplo, revisão de geografia, a data de hoje, e copia, pula a linha e copia a atividade, tá bom? Pula sempre a linha, que é para ajudar, para deixar o caderno bem organizado, tá bom? Pula a linha antes de começar o quesito, pula uma linha depois aí da primeira parte, com a segunda parte aí desse quesito, para ficar tudo bem organizadinho. Depois que terminar o quesito, pula a linha novamente, porque aí vai vir o segundo quesito. O segundo quesito é: faça correspondência. A correspondência é ABC, e escrever aí nesses parênteses, tá bom? Qual é a correspondência entre limite, divisa e fronteira, que é as divisões entre os lugares, não é, que nós vimos hoje. Divisão territorial entre estados, divisão territorial entre cidades e divisão territorial entre países. O que divide aí? Qual é a palavra que nós utilizamos para exemplificar as divisões entre esses locais? É limite, é divisa ou é fronteira? Escreve aí, tá bom? Faz essa correspondência colocando dentro dos parênteses ABC. Primeiro você copia todo o quesito e depois quando você vai responder, tá bom? Não é já para copiar respondendo, não. Faz essa cópia, depois você vai, olha, pensar, se precisar pesquisar aí, pesquisa. E, inclusive, pode voltar aí o vídeo e escutar a explicação, porque tudo aí tem a ver com o que foi falado hoje e foi falado nas outras aulas, tá bom? E também tem no livro de vocês. A referência eu já falei, não foi das páginas, está lá no começo do vídeo. E, por fim, o terceiro quesito, gente, fale sobre a influência cultural europeia, africana e indígena no Brasil. Pula a linha europeia, deixa aí umas 3, 4 linhas. Aí já pula para africana, deixa umas 3, 4 linhas indígena. Gente, em cada espaço desse aí, escreva qual foi a herança que o europeu deixou para o Brasil, a herança cultural, depois a herança cultural africana e, por fim, a herança cultural indígena. Escreve em cada espaço, pode consultar aí no livro de vocês, pode voltar esse vídeo, pode assistir os vídeos que já foram feitos. Super fácil, né? Inclusive, nós na aula ao vivo já falamos sobre isso, não foi? Então, olha, é muito importante que você veja, que você faça essas atividades no seu caderno, porque na aula ao vivo nós vamos tratar justamente de discutir essas respostas de vocês, não é isso? E nós vamos aí também poder revisar mais um pouco desses dois conteúdos e das respostas de vocês, tirando qualquer dúvida sobre o assunto. Eu espero que você tenha esclarecido qualquer dúvida que tenha ficado, tenha aprendido um pouco mais e você também faça a atividade, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Estudem bastante também, aproveitem o dia de vocês. Até a próxima aula e beijo da tia Angélica.